Pessoal, muito bem-vindo a mais uma entrevista da nossa série de conversas com empresários e empreendedores, os nossos mentores escolhidos para ajudar vocês nessa jornada. E hoje a gente tem o prazer de receber a Isabelle Ribeiro. Eu vou fazer uma rápida apresentação dela aqui, porque Isabelle tem muita história legal para contar e compartilhar com a gente, e eu vou deixar ela compartilhar a maioria dessas histórias. Mas Isabelle é formada em arquitetura, é modelo, comunicadora e head da Gambiarra. Vocês vão entender já já o que é isso. Ela é pós-graduada em gestão pública, faz consultorias em posicionamento digital e é empreendedora e tem muitos planos aí pela frente que ela vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente aqui hoje. Isabelle, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vinda aqui, viu? Eu que agradeço. Eu queria começar, Isabelle, dizendo o seguinte, é uma pergunta que a gente tem feito a todos os entrevistados, porque a história de uma pessoa, ela tem como uma das funções inspirar aqueles que nos escutam. E eu queria ouvir um pouquinho da sua jornada empreendedora, como é que foi a sua jornada, o que te levou até esse momento? Caramba, difícil. Eu costumo dizer que eu comecei a empreender quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu fazia revista para vender em casa. Meus pais compravam as revistas e deixavam eu gastar a tinta toda. Então, isso foi muito forte para mim, no sentido de sabe? Te dou asas para voar e crie qualquer coisa que você... Eu tive o entendimento de que qualquer coisa que eu quisesse concretizar, eu conseguiria, né? Independente ali de privilégios e tudo mais. Era essa coisa da concretização. E aí eu carrego isso até hoje, assim, é muito forte. Eu converso com eles isso até hoje. Então eu fui crescendo, fui bailarina desde 8 anos de idade. O balé também me trouxe uma disciplina muito importante para hoje. Fui crescendo mais um pouquinho, fui trabalhando como modelo, com produção de moda. E aí passei a trabalhar com... A arquitetura também surgiu na minha história, né? Mais ou menos por aí. E em 2010 eu criei um blog, que foi o divisor de águas, assim, na verdade. Criei esse blog, e esse blog se tornou a minha profissão. Comecei a ganhar dinheiro com a internet e entendi que a internet era uma ferramenta para eu criar qualquer conexão que eu quisesse com o mundo, assim. Sempre fui muito tímida e a internet me proporcionou essa outra comunicação, essa outra forma de comunicação. Então, eu era como profissão blogueira e bailarina ao mesmo tempo, e aí depois veio a arquitetura, e criei meu primeiro negócio físico, que foi um brechó, que surgiu, na verdade, da conexão com as leitoras, na época a gente chamava de leitoras, e aí fui criando um evento ali, e a da Gambiarra já foi meio que se formatando. E a Feirinha da Gambiarra surge em 2012, quando o meu brechó era muito pequeno. Eu costumo dizer que era um banheiro químico, assim, porque era muito pequenininho. E foi tudo com muito esforço, assim, eu mesma pintando, meus pais me ajudando, muito sem grana, fazendo ali daquele jeito. E a feirinha surge em 2012, quando eu comecei a receber muita visita de meninas fazendo pequenos produtos criativos, camisetas, ilustração, pedindo para vender lá. E eu não tinha mais espaço. Primeiro que eu não sabia gerir, né? Eu fui na raça mesmo, muito nova. E aí comecei a entender que a gente precisava colocar aquilo para fora. E aí criamos a Feirinha da Gambiarra, fechamos a rua, na porta do brechó, chamamos os amigos para tocar, colocamos as gambiarras, literalmente o nome vem daí, de várias lâmpadas, né? Ou seja, várias novas ideias juntas e conectadas, que só funcionam quando a outra funciona, basicamente. E é isso, a Feirinha da Gambiarra surge aí, e aí o caminho da Gambiarra foi se concretizando, está se concretizando até hoje. Hoje a Gambiarra é um pequeno grupo de marcas, de empresas que trabalham com criatividade, né, que trabalham com economia criativa. E hoje a gente é loja colaborativa, que são várias marcas juntas no mesmo canto, as pessoas compram, recebem no Brasil inteiro. Então, a Feirinha da Gambiarra, que é um outro negócio, o Estúdio Criativo, que lida com gerenciamento de rede social, a parte de arquitetura também, produção, e a Gambi, que é uma marca de produtos, o filho mais novo do grupo, assim. E é isso, a Gambiarra é esse compilado de coisas, e hoje a Bela, enquanto empreendedora, continua com a internet, se comunicando. Eu tenho tesão, assim, em compartilhar, em ajudar as pessoas
Porque foi assim é assim que eu cresço também, me inspirando em outras pessoas. Quando você fala isso de inspiração, é exatamente isso. Empreender é muito solitário, né? Então, a gente, enxergando isso em outras pessoas, a gente consegue se motivar. E aí, minha vida é isso. As consultorias, que eu gosto muito de dar, eu gosto de estimular, de ajudar pequenos empreendedores. Minha missão de vida é essa, ajudar, especialmente mulheres, né? Eu estou nesse processo de fortalecer mulheres empreendedoras, pequenas empreendedoras, profissionalizar mesmo. E o futuro da Gambiarra vai caminhando aí por esse espaço. Sensacional. É muito bom te ouvir, Isabelle, porque o pessoal que está nos ouvindo hoje vão desde pequenos empresários, médios e grandes empresários. Empreendedores individuais vão ter a oportunidade de ouvir essa história. A gente está entrevistando aqui pessoas de alto escalão de empresas, já passaram por aqui, e pessoas que cuidam e têm o prazer de cuidar do pequeno empreendedor, né, que, querendo ou não, movimenta a economia ainda de muitas cidades pequenas, de muitas capitais, como por exemplo Aracaju, e isso é muito legal. E assim, um destaque que eu acho muito interessante da Feirinha da Gambiarra, e pensando nela, é a questão do ecossistema, onde pessoas se conhecem o tempo inteiro e vão desenvolvendo um negócio juntos. E aí, assim, eu queria ir um pouquinho mais a fundo nessa história, a Feirinha da Gambiarra, como ela se tornou esse projeto tão grande como ela é hoje, entendeu? Envolvendo vários empreendedores e como isso está fazendo a diferença, né, na prática, na vida desses pequenos empreendedores, mostrando para eles que, se unindo, eles conseguem ficar mais fortes ainda. Olha, eu não sei te dizer o momento que a Feirinha da Gambiarra se tornou grande, assim, nunca foi uma pretensão, de verdade, nunca, e foi natural, assim, o primeiro evento que a gente fez lá em 2012, em que eu fui batendo de porta em porta dos vizinhos, avisando, olha, nós vamos ter que fechar sua rua e tudo mais, tudo muito sem objetivo financeiro mesmo, zero, 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 e as coisas foram se concretizando no meio do caminho. Mas, basicamente, assim, eu sinto que a cidade já exigia, já pedia isso, sabe? Isso já era latente, assim. E tanto que no primeiro evento, a gente divulgou só com os amigos na internet e bombou, assim. Foi muita gente mesmo, lotou a rua inteira, os vizinhos ficaram sem entender nada, a gente também. E começamos com 12 expositores, quantidade de pessoas não tem como mensurar, mas hoje a feirinha... a gente tem uma média de 90 expositores, mais 9.000 pessoas visitando. Como eu coloquei para vocês, a gente movimenta R$220 mil por edição. Então, quando a gente fala em números, essa questão dos empreendedores, da quantidade, né, de pequenos empreendedores, nós somos 52 milhões de empreendedores no país. A gente movimenta a economia real, não é porque a gente está num país onde a gente não tem dados, né? O maior defeito do nosso país é esse. E aí, quando a gente não tem dados, a gente não resolve problemas. E aí, a gente está muito nesse processo de coletar dados, né? De fazer, de formatar a economia criativa aqui no estado. A gente está nesse comecinho de desenvolvimento de um mapa para que a gente consiga solucionar, porque economia criativa as pessoas não conhecem o termo, as pessoas não sabem o que é, as pessoas não sabem quem faz. Eu faço economia criativa enquanto arquiteta, vocês fazem, lidando com o digital, um fotógrafo faz, uma bailarina faz. Então, a gente precisa primeiro coletar esses dados, entender e aí partir para soluções, né? E aí a gambiarra, voltando à pergunta, não me pergunte como surgiu, como começou, assim, essa coisa como se tornou isso. A gente não tinha essa pretensão, mas eu entendo que cresceu porque a cidade precisava. E a gente tem muito empreendedor, muita gente boa, assim, uma qualidade de trabalho que... Imagine que o pequeno empreendedor, ele, diferente do grande, ele está ali focado em fazer perfeito, se dedicando, pesquisando, fazendo todos os processos da sua empresa, né? Então, a parte contábil, jurídica, criativa. Então, ele está muito focado ali em fazer aquele negócio ser perfeito, ser muito bom. E vender um produto muito bom, atender o cliente dele com maestria, né? E com detalhamento, assim. Então, eu acho que essa é a diferença do pequeno empreendedor. Ele está ali, ligado em todos os processos e querendo fazer o negócio ganhar o mundo, assim. Então, acho que foi assim que a gambiarra
É assim que a Gambiarra está crescendo. Eu não digo foi assim porque a gente não cresceu, mas a gente não tem essa pretensão de se tornar, sabe, um evento gigante. Não, a gente tem a missão de realmente se transformar e capacitar esses empreendedores e botar eles para cima. A gente tem marca que surgiu nas primeiras feirinhas, lá em 2012, 2013, e hoje vende para o Brasil inteiro, sabe? Já está escalando, e quase franquia, e é isso que a gente quer. Que massa, sensacional. Eu tenho uma pergunta para fazer agora, que é assim, até para o pessoal que está nos ouvindo e se interessar. A Feirinha da Gambiarra tem projetos de expansão? Sim. Muito bom. A gente tem, não necessariamente a feirinha enquanto um projeto enorme, né? A Feirinha da Gambiarra no dia do evento, mas a Gambiarra sim. E a gente está cada vez mais caminhando para esse caminho da capacitação, que veio muito forte agora na pandemia, né? Imagine que a feirinha é total aglomeração, né? 9.000 pessoas num lugar só, mesmo que aberto. Então, eu parei e pensei, caramba, imagina se... Tem muita gente que depende da feirinha, né? Para seu orçamento. Então, o que é que vai acontecer com a vida dessas pessoas? Eu entrei num parafuso, assim, meu Deus, e agora? Eu carrego essas pessoas junto comigo, e nesse momento elas vão passar, pelo menos, na minha perspectiva, era pelo menos um ano sem a média de 5 edições. Imagine que em cada edição, como eu falei, R$221 mil. Mais ou menos cada marca lucra ali entre 5 e 8 mil, mais ou menos, num dia de evento. Então, você imagina que elas já contam com aquilo no orçamento anual delas. E aí, caos, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Sentamos, planejamos, e a gente decidiu lançar uma mentoria para, já que esse momento a gente não vai conseguir venda, né? A loja passou para online, a gente conseguiu dar o suporte para aqueles microempreendedores ali que já faziam parte do time da loja, que já vendiam na loja que era física, né? No Shopping Rio Mar. E aí a gente abriu online, eles continuaram ali numa perspectiva menor, mas continuaram vendendo e demos esse suporte. Mas e os empreendedores, os 90 da feirinha, como é que faz? E aí a gente recuou e pensou, bora capacitar essa galera. Então a gente começou na feirinha, antecipou um sonho, na verdade, porque já era uma meta da Gambiarra, começar a profissionalizar essa galera. Porque a gente não tem esse suporte aqui. A gente não tem esse suporte descomplicado, sabe? De profissionalização. O que é que eu enxergo enquanto, né, gestora da Gambiarra? Eu tenho contato com essa galera 100% do meu tempo. E eu consigo diagnosticar o que é que essa galera precisa. Então, eu, como empreendedora também, a gente não tem educação financeira na escola, a gente não sabe fazer um contrato, a gente não sabe fazer um recibo, a gente não sabe gerir nosso marketing, né? A gente tem vergonha de dizer que está ali vendendo produto. Então, uma série de coisas, o jurídico, o financeiro, contabilidade, muita coisa, num caminho muito arriscado, né, que é o empreender. Então, a gente definiu que queria capacitar essa galera e conseguiu concretizar essas mentorias. A gente lançou um crowdfunding, conseguiu fazer, inclusive estamos acabando agora, foi um grupo de mulheres, coincidentemente, e foi o start para o que a gente já ia fazer lá mais para frente, capacitar e profissionalizar. Legal, legal, muito bom. Eu acho que a gente tem um fit bem interessante aí, que eu acho que depois a gente pode conversar um pouco mais para ver o quanto a gente aqui da Agrobit pode ajudar nesse processo, viu, Isabelle? Com certeza. Vamos lá. Estamos juntos. Você lida com muitos empreendedores, Isabelle, e isso é muito legal porque você consegue ver características muito diferentes entre um e outro, né? E dentro desse ecossistema que hoje você vive e está inserida, lidando com vários empreendedores que têm diversas maneiras de pensar, de empreender, etc., você já consegue citar para a gente algumas pequenas características que não pode faltar no empreendedor? Com certeza. Eu acho que para o empreendedor brasileiro, especialmente, que vive num país onde o sistema tributário é ferrado, acho que a gente pode falar qualquer coisa aqui, né? Resiliência, entender que o caminho é pisando em ovos mesmo. Resiliência, coragem e estudar muito, todos os dias, assim, buscar sempre
crescer e se diferenciar, entender que você vai ter que tomar conta de todos os processos e que você vai ter que ralar. Trabalho, assim, eu defendo muito a coisa da não romantização, sabe? Eu acho que a gente romantizou muito o empreendedorismo. Então eu vejo as meninas novinhas, a galera começando, achando que é uma coisa linda, quando que na real é ralação da hora que você acorda até a hora que você dorme. Até as férias que você vai ter, que você vai ter que continuar trabalhando, porque você vai ter que estar ligado no seu negócio. Então, eu acho que são essas coisas, coragem, resiliência e muito trabalho. Ser trabalhadora, assim, até onde não der. Perfeito, muito bom. Agora, falando um pouquinho mais da questão das redes sociais, que é uma de suas especialidades, né, de várias especialidades, nesse momento de pandemia a gente viu que as redes sociais se tornaram mais do que um canal, mas talvez o principal canal para todos os empreendedores continuarem seus negócios, né, em si. E aí vem uma pergunta, Isabelle, ter a presença no universo digital, para um empreendedor que está começando agora, o que ele precisa ter em mente? Começar. Começar. Porque eu vejo muita gente com medo do olhar do outro. Basicamente, a vergonha de você se expor na internet é o medo do que o outro vai achar, né? Ah, blogueirinha, né? Os termos que surgem aí. Tá querendo aparecer. É o que eu digo, assim, ou você aparece, bota a cara no sol para vender o seu produto, ou você não vai vender, né? Independente da sua área, eu defendo que vai com medo mesmo, se planeja, né? Estuda muito, porque hoje a internet é maravilhosa, mas também tem seu lado sombrio. Eu estou na internet desde 2010, então eu conheço um pouquinho as nuances desse terreno. Então, a gente sabe que tem muito de tudo, de qualquer coisa, mas eu acho que quem realmente tem esse cuidado e essa frequência de trazer um conteúdo verdadeiro, sempre emplaca, sempre dá certo. Então, eu sempre digo isso, assim, faz com consistência e com frequência, né? Vocês entendem melhor do que eu disso. E perceber a sua verdade ali, né? Entende? Você quer vender essa caneta aqui? Então você vai ter que mostrar a caneta, dizer para as pessoas: oi, pessoal, eu sou a Belle, tô aqui para vender essa caneta. E sem ter vergonha. Eu sinto muito que as pessoas querem empreender, mas não querem colocar a cara no sol, sabe? Com vergonha do que os outros vão achar. Aí eu digo, é melhor não empreender, né? Vai estudar para o seu concurso público, que você vai ganhar seu saláriozinho ali todo mês e tá tudo certo. Mas se você quiser ser empreendedor, trate de botar a cara no sol, vai fazendo até passar a vergonha. E até hoje eu gravo stories, às vezes saio correndo para não ver, porque não tô no dia legal, ou não, sabe, tenho vergonha na minha voz e por aí vai. Mas se você quiser empreender, quiser fazer o seu negócio, o seu propósito crescer, vai ter que estar na internet, não tem outro jeito. Tá certo, concordo plenamente. A gente já vai caminhar para o final, Isabelle, e a nossa última pergunta também é uma pergunta que a gente está fazendo a todo mundo que está passando por aqui. A gente constrói uma filosofia aqui na Growbit de um ensino que ele começou lá atrás, quando você vai ler uma obra do Rousseau, em que a gente gosta de colocar muito as pessoas que têm a nos ensinar como nossos mentores. E é o que você está sendo aqui para a gente hoje, né? Uma mentora. E eu queria te pedir para vestir essa camisa de mentora e dar um conselho para a gente, para esses empreendedores que estão buscando uma melhor colocação da sua empresa no mercado. O que eles poderiam fazer? Ou o que você pode dar de conselho como mentora para eles começarem, posicionarem bem a sua empresa aí no mercado? Olha, eu vou dizer o que eu faço com a gambiarra, o que eu tento fazer, trabalhar muito. É o que eu acabei de dizer. Eu vejo as pessoas romantizando e achando que pode terceirizar o seu sonho. Eu vi isso em algum livro. Por mais que você tenha, eu tive o apoio de todas as pessoas e tenho o apoio de todas as pessoas do meu lado. Tenho essa sorte mesmo, né? Não é todo mundo que tem. De ter o apoio do meu parceiro, dos meus pais, que ali lá atrás me ajudavam dizendo: vai, minha filha, gasta aí, a gente compra a sua revista. E me entendi como tendo asas, mas eu vejo que as pessoas romantizam esse processo
E é só trabalhar com comprometimento, né? Entender que as coisas estão ali para serem feitas de uma forma correta, né? Com firmeza mesmo. Acho que firmeza é uma palavra que eu carrego muito com a gambiarra. Assim, se eu for fazer, eu quero fazer o meu melhor. E qualquer coisa, qualquer atividade que seja. Se eu for lavar um banheiro, eu vou querer esse banheiro brilhando e cheiroso. E se eu for fazer, eu acho que é essa coisa do servir para o mundo, né? O que é que eu tô aqui para servir para o mundo? O que eu me colocar a servir, eu vou querer fazer o melhor, com firmeza, comprometimento. Então, quem estiver empreendendo, que tiver esse entendimento, não tem como você não crescer. Se você tiver com verdade, se você tiver sendo um agente transformador, sabe? De cenários, de pessoas, de mundos, você consegue trabalhar e fazer direito. Então, é árduo, porque empreender nesse país, eu sempre bato nessa tecla, não é fácil, mas dá certo. Se você fizer com comprometimento, firmeza e muito trabalho, o negócio flui. Legal, legal. Pessoal, essa foi Isabelle Ribeiro, head da Gambiarra e uma empreendedora com muitos planos pela frente aí. Isabelle, muitíssimo obrigado pela contribuição e pelo tempo, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz. Quero muito que a Gambiarra e a Globit façam muitas coisas, muitos projetos juntos. Foi um prazer conhecer vocês e já estava bem curiosa, né, para conhecer vocês. E tenho certeza que a gente vai trabalhar junto ainda. E esses papos são muito importantes, muito importantes. A gente precisa falar sobre essas coisas para a gente concretizar nossos cenários, né? Com certeza. Eu que agradeço, Isabelle. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.